Existe uma revolução branca nesse país. É a revolução feita pelas bibliotecas, principalmente com atendimento voluntário. É dentro dessa ótica sobre o passado, o presente e o futuro da relação entre o ser humano e o livro que hoje entrevistamos Agripina Vieira, que desde já agradeço aqui a sua disponibilidade. Agripina Vieira, como surgiu a Biblioteca Comunitária Corrente do Bem? Desde que eu mudei para o bairro Santa Rita, em 1983, que eu percebi assim, muitas necessidades da comunidade. Inclusive, não tinha água, não tinha esgoto, a iluminação elétrica era muito precária. E eu comecei a participar de grupos da comunidade, grupo de jovem, depois ajudei a fundar a associação do bairro e fizemos várias reivindicações. Algumas a gente conseguiu, outras não, até hoje. E foi passando o tempo. Mas eu, como professora, muito preocupada, principalmente com a área cultural. E como a comunidade não tinha nada nessa área, eu ainda falava assim, qualquer dia eu vou colocar meus livros numa biblioteca, num espaço onde as pessoas têm mais liberdade para pegar os livros. Porque eles faziam isso até então na minha casa. Buscavam livros, revistas, revistinhas, para ler mesmo, com prazer, e para fazer pesquisa. E às vezes criança chegava, eu já cheguei a achar a criança deitada na minha cama lendo revistinha. E quando foi em final de 2005, 2006, me parece, numa reunião da igreja, da Pastoral da Família, foi feita uma reunião na minha casa e o tema era meio ambiente. Então, entre uma discussão e outra, a gente tinha a vontade de estar ajudando o Guilherme, que tem limitações motoras, e ele tinha conseguido uma vaga na PAI. Então, a nossa vontade era ajudar o Guilherme a conseguir esse transporte para ir para a escola. Então, nós tivemos a ideia de começar com a coleta seletiva. E aí foi feito um trabalho nas igrejas, de porta a porta, com os nossos parentes, e começamos a arrecadar esse material. E dentro desse material começou a vir livros, revistas, jornais, e nós ficamos assim, como que nós vamos jogar isso fora? Né? Isso aqui é uma riqueza, pessoa que não tem isso, mas joga fora, porque talvez não dava valor. Então nós começamos a amontoar na loja do Amauri e Alzira, e fizemos a própria estante com livros mais velhos e fomos receber livro de escola, livro de pessoas, de professores. Eu tenho livro, vou doar. Então nós começamos essa biblioteca com essas doações. E tinha o boteco, que era em frente às lojas, e o meu marido, que era dono do boteco, foi o primeiro que doou uma prateleira. Eu vou doar essa prateleira para vocês começarem com a biblioteca lá. Então, ele doou a prateleira e começou a nos ajudar também a transportar o material reciclável para a gente vender. E depois foram aparecendo outros voluntários, tinha um moço que tinha um caminhão, e a gente chegou a arrecadar assim, caminhões de material reciclável. E com esse dinheiro, nós começamos então a comprar outros livros, às vezes a gente comprava coisinha ou outra para a biblioteca, fazia oficina de artesanato. E aí iniciou a biblioteca. O ato revolucionário de transformar lixo e boteco em uma biblioteca comunitária, um espaço de convivência, hoje está consolidado no seio da comunidade. Como é que esse projeto se sustenta atualmente? Hoje ela se sustenta com trabalho voluntário, principalmente da Alzira, que foi uma das fundadoras da biblioteca e que abraçou a causa assim, com toda vontade. Então, assim, ela tem paixão por isso aqui. E com as doações de livros que a gente tem, são muitas doações de livros. E nossos parceiros, que mesmo não sendo financeiros, mas tornaram nossos parceiros importantes para que essa biblioteca ficasse aberta. Então, assim, a questão do espaço, água e luz, quem mantém sou eu. Mas a participação nossa hoje
Em outros setores, como hoje a gente faz parte da rede de leitura Sou de Minas UAI, a gente faz parte da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, nós tivemos parceria com o Pé de Biblioteca, a SABIC, que é a Associação dos Amigos de Bibliotecas Comunitárias, e através deles nós se tornamos conhecidos no Estado, porque nós demos várias entrevistas, reportagens, tivemos muitas visitas, muitas atividades de mediação de leitura, de contação de história, de presença de autores, num período em que a gente fazia parte da SABIC. E nós tivemos também da Biblioteca Sempre um Papo, através do Rafael Araújo, que hoje também é nosso grande parceiro, porque ele hoje tem uma empresa de comunicação, então é um grande parceiro assim, de estar, na realidade, assim, colocando gás na nossa biblioteca. Vocês têm que levar em frente, vamos ajudar vocês a montar projetos, vamos buscar parceria. Agora, a parceria com esse investimento financeiro, porque o grande sonho nosso é que essa biblioteca ficasse aberta o dia todo, todos os dias. Mas para isso a gente precisa de ter alguém, um funcionário remunerado. E nós não podemos bancar isso, que nós não temos vínculo empregatício, apesar de ter CNPJ e tudo, mas nós não podemos manter esse vínculo empregatício com ninguém. E quem faz esse trabalho é a Alzira, que abre a biblioteca todos os dias. Geralmente é de 10 até meio-dia, para coincidir com o horário da saída das crianças. E de 16 às 18 horas, que coincide com a saída do segundo turno. E se precisar de abrir, a gente abre fora de hora, abre sábado, abre domingo. Se alguém procurar a biblioteca, não sai daqui sem atendimento. Então, e ela tornou-se referência na comunidade, que às vezes as pessoas não procuram só para leitura, procuram para ter informação de outras coisas, para fazer pesquisa. Tá? Então, assim, ela realmente passou a ser uma referência, apesar da comunidade ainda não ter abraçado a biblioteca da comunidade. Então, esse enraizamento comunitário talvez seja é lento e talvez seja o grande empecilho, porque é o dia que ele sentir que isso é dela, até o retorno financeiro nós podemos ter através da comunidade. Todos nós sabemos a diferença de uma biblioteca viva para um espaço de livros ou mesmo um depósito de livros. Fala para nós quais os espaços que nós temos em Santa Luzia e a característica desses espaços. Bibliotecas até que tem algumas, né, que eu conheço, a biblioteca pública que já está organizada novamente, na estaçãozinha. Há também uma grande vontade, né, da bibliotecária do município de voltar a ter a biblioteca distrital no São Benedito. Foi desativada. Que foi desativada. Tem a biblioteca do SESC, que é uma biblioteca também muito boa. E as bibliotecas escolares, que geralmente elas são usadas por alunos. Em muitas escolas a que a gente tem acompanhado também, tem um trabalho muito bacana dentro da área de literatura. Agora, a biblioteca comunitária, aqui em Santa Luzia, eu só conheço essa, que é a Biblioteca Corrente do Bem. Então, se alguém conhecer outra, eu até gostaria de entrar em contato. E, na realidade, essa biblioteca, né, nossa, aqui do bairro Santa Rita, é uma biblioteca que a gente considera que é uma biblioteca viva, porque os livros aqui não ficam na estante. Coloca para funcionar. Eles são colocados nas mãos das pessoas e ele funciona. Então, assim, nós temos certeza da formação de leitores, que são leitores que nós acompanhamos, por exemplo, desde o pré, hoje eles estão na faculdade e não deixaram de frequentar a biblioteca. E muitos, né, por a gente mostrar o livro, eu tenho um livro aqui, às vezes você gostaria de ler, e ele falou, depois daquele dia eu passei a ler. E outros jovens e mesmo adolescentes que falam assim, olha, eu li esse livro e assisti o filme, mas eu gostei muito mais do livro do que do filme. Então a gente vê a importância que tem esse livro hoje. E algumas ações que a gente tem da biblioteca, que eu acho que é também de fazer esse livro movimentar. Que é a libertação de livro nós vamos estar fazendo amanhã lá no Outubro Mágico, na Floresta Mágica. E a gente fez em 2016 em 10 comunidades, através do Reluz, onde ele tinha várias atividades nas comunidades, e a biblioteca itinerante, ela esteve presente em todas essas comunidades doando livros.
Porque nós temos muitos livros que a gente recebe, praticamente todos os dias a gente recebe livro. Recebemos qualquer tipo de livro, só que os que são usados para a biblioteca, a gente deixa aqui que a maioria é livro infantil, e os outros a gente, quando tem repetido, a gente doa e leva para essas ações. Então, uma das ações é colocando o livro em movimento, que é esse que a gente coloca o livro para funcionar. As pessoas vão pegar o livro porque gostam de ler. A gente tem o projeto Leitura que Cura e Liberta. A gente acrescentou Liberta porque a nossa intenção, nós já doamos alguns livros, mas a nossa intenção é ajudar a construir a biblioteca lá no presídio. Porque eu acredito que através da leitura... A PAC? Não é a PAC, é o presídio mesmo no Palmital. No Palmital, tá. Que nós somos procurados pelos funcionários de lá e o diretor, e estamos aguardando, assim que for possível, a gente vai estar ajudando a montar uma biblioteca lá. Tem uma biblioteca, tem uns livros também no Rotary, que o pessoal do Rotary quer colocar essa biblioteca para funcionar, e nós vamos estar ajudando também. E tem os pontos de leitura, que a gente tem no Vale das Acácias, no Bar e Restaurante do Pireco, e nós temos a intenção de ajudar montar uma aqui no Maria Tereza, que é Belo Horizonte. Sim. Mas como o bairro é nosso vizinho, os nossos leitores, nós temos um grande número de leitores deste bairro, então a intenção é a gente colocar esses livros lá. Uma coisa que não se pode escapar é a questão da tecnologia, até porque nós já estamos aí à porta com a chamada quarta revolução industrial ou a indústria 4.0. Na sua opinião e pela sua experiência, qual que é o futuro dos livros e da própria biblioteca? O livro. O livro são palavras que ganham vida. Porque a tecnologia, por mais bacana que ela seja, ela não tem vida. E um livro, quando você pega, você percebe, porque você começa a imaginar, seu pensamento é reativado, e você pode até viajar através do livro, viver histórias, viver personagens. Então, eu acho que o livro tem um papel importantíssimo na formação da pessoa. E a gente percebe as crianças, e eu posso falar pelos meus netos, que eles nasceram já com a biblioteca aqui montada. Eles nunca vieram aqui na minha casa sem vir na boloteca. Eles falavam boloteca. Então vinham, e até hoje eles vêm, pegam tipo 10 livros e querem que eu leia. Então esse ato da leitura com a criança é um incentivo que ele vai ter para o resto da vida. Então o livro, ele nunca vai perder seu lugar. O que tem perdido lugar é o incentivo. Porque as pessoas acham que se der um brinquedo eletrônico para a criança, ou o celular na mão, ele vai sossegar, vai mesmo. Ele não tem vida. A criança vai ficar ali horas sentada, vendo aquilo ali, e não vai nem reagir. Então o livro não, o livro ele pode ter reação, ele pode imaginar, criar, recriar. Então ele nunca vai perder o papel. E eu lembro muito da fala do Ziraldo, que ele falava assim, o livro, quando você lê, é o tempo do passar da página. Por exemplo, se você estiver em frente a uma tela, assistindo um filme, não tem a passagem da página. Então, o livro é esse tempo que você precisa para você criar aquele cenário, a sua imaginação. E a poesia, então, que é uma coisa tão suave, tão doce, que às vezes fala lá no fundo da alma. Então, os poetas têm sempre seu lugar, os romances, os causos. Eu fui na casa de uma pessoa essa semana, e eu ri tanto com ela, porque são causos que ela escreve em verso. Mas, assim, é tão real, porque a gente viveu. Então, eu acho que o futuro do livro, ele é muito promissor. Então, o que falta realmente é o incentivo. E é tanto livro eletrônico quanto livro... É tanto livro tradicional quanto livro eletrônico. A gente está falando de livro. Nós estamos falando de livro. Mas, para mim, o livro ainda da página, de passar a página, o papel, ele ainda é muito importante. E, além de tudo, tem a ilustração, Que, mesmo aqueles que não têm ilustração... eu fico pensando assim, eu como leitora, que eu fui leitora desde novinha, eu comecei a ler jornal que meu pai levava do mercado, abri o jornal, que era tão louca por letras, que esse jornal valia a pena.
você abrir e ler alguma coisa. Muito bom. Então, assim, eu acho que essa paixão pelo livro, as crianças têm. E vai perdendo, às vezes, eu não sei se é por falta de incentivo. Das escolas, da família, principalmente da família. Então agora vamos ao nosso pinga-fogo. Perguntas rápidas e respostas instantâneas. Preparada? Preparado. Então vamos lá. Qual time você torce? Atlético. Ixi. Qual livro que te marcou? Fernão Capelo Gaivota. O filme também é muito bom. Também o filme. Montanha ou praia? Os dois. Os dois. Eita, Tucano, fica em cima do muro. Né? Dia ou noite? Dia. Dia. Bem ensolarado. Bem ensolarado. Muito bem. O que você odeia? Pessoas falsas. O que você ama? Minha família. Um herói ou uma heroína? Meus pais. Seus pais. Muito bem. Um hobby? Fotografar paisagens, principalmente do entardecer. Oh, coisa boa, com o sol batendo. Tal. Adoro, acho coisa mais linda. Muito obrigado por nos receber. E com vocês, muito obrigado vocês. E aguardo vocês também numa próxima. Até lá.